Olá pessoal, eu sou o professor Maurício Atala, professor professor de inglês do Ponto dos Concursos, e vou falar hoje sobre um novo curso para a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, ok? Peguei os tópicos mais importantes de acordo com o edital e vou falar hoje sobre o conteúdo dessas 19 aulas que nós vamos fazer dentro desse curso, ok? Vamos prestar atenção. Bom, a aula 1 eu vou falar sobre substantivos e artigos. Aula 2, adjetivos e advérbios. Aula 3, pronomes. Aula 4, preposições. Aula 5, conjunções. Aula 6, sobre as formas verbais. Aula 7, vou falar sobre stative verbs, dynamic verbs e o imperativo em inglês. Aula 8, regulares e irregulares, os verbos e também os verbos auxiliares. Aula 9 fala sobre 3 tópicos importantes que são o infinitivo e o gerúndio, que seguem verbos e adjetivos. Vou falar também sobre o gerúndio, no caso como sujeito e objeto, e vou falar sobre o verbo mais o infinitivo, mais objeto direto e objeto indireto. Ok? Na aula 10 vou falar sobre os verbos modais. Aula 11, o causativo com have e get, e também vou falar sobre o so e no com verbos auxiliares. Na aula 12 eu vou falar sobre as orações condicionais. Há 3 tipos, 0, 1, 2 e 3, 4 tipos de orações condicionais. Aula 13, aula sobre phrasal verbs, super importante. Aula 14, locuções preposicionadas, ok? Preposições seguidas de substantivos e adjetivos. Preposições seguidas de substantivos, adjetivos e verbos. E também vou falar sobre conectivos. Aula 15, prefixos e sufixos em inglês e também sobre os falsos cognatos. Aula 16, vocabulário. Nesse vocabulário vou falar sobre equivalência semântica, oposição de sentido de palavras e também vou falar sobre locuções e expressões idiomáticas. Ok? Aula 17 vou falar sobre reported speech e também as vozes ativa e passiva em inglês. Ok? As aulas 18 e 19 serão sobre interpretação de textos, sendo que na aula 19 eu vou falar sobre interpretação de textos e a compreensão de anúncios públicos e placas informativas, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo de cada aula. Na aula 1, como eu havia falado anteriormente, eu vou falar sobre substantivos e artigos. Substantivo a gente sabe que é a palavra que dá nome ao ser em geral, sejam eles vivos ou inanimados. Por outro lado, temos o artigo. Artigo é a classe de palavras que se antepõe ao substantivo. Para quê? Para definir, limitar ou modificar o seu uso. Sabemos que os artigos se dividem em definido e indefinido. Então esse é o conteúdo da aula 1. Ok? Aula 2, adjetivos e advérbios. Sabemos que os adjetivos eles são usados para qualificar ou modificar um substantivo. E também fazer isso com pronome. Eles aparecem antes do substantivo em inglês ou depois de verbos de ligação na frase. Vou explicar direitinho para vocês nessa aula. Vamos falar sobre os adjetivos, o grau de comparação e as espécies dos mesmos. Nessa aula ainda eu vou falar sobre advérbios. Advérbios, o que eles fazem? Adicionam informações sobre um verbo, ou sobre um adjetivo, ou sobre um outro advérbio, um particípio ou até uma oração completa. Esse é o conteúdo da aula 2. Aula 3 eu vou falar apenas sobre pronomes. Sabemos que pronomes é a classe de palavras que acompanha ou substitui um substantivo ou outro pronome, indicando a sua posição em relação às pessoas do discurso ou mesmo situando no espaço e no tempo. Nessa aula de pronomes, eu vou falar sobre esses pronomes, os pessoais, os oblíquos, os possessivos e também os pronomes interrogativos. Ok, aula 4, preposições. O que são preposições? Preposições a gente sabe que é a palavra que estabelece uma relação entre 2 ou mais termos da oração. E eu vou falar sobre essas preposições aqui. In, on, at, under, behind, opposite, up, down, over, through, by e about. Ok? Com vários exercícios para a gente ficar bem craque nisso aí. Aula 5, conjunções. Super importante. Mas o que são conjunções? Conjunções são palavras que ligam 2 orações ou termos semelhantes dentro de uma mesma oração. Ok? Bom, vamos dar 2 exemplos aqui. Ó. O professor, nesse caso, o professor explicou o conteúdo
e os alunos fizeram os exercícios. Nessa sentença, o professor explicou o conteúdo, eu tenho uma conjunção e, que ela é uma conjunção coordenativa, que ela liga duas orações independentes. Ok? Agora, temos nesse outro exemplo, se o professor explicar o conteúdo, caso ele explique, os alunos poderão resolver os exercícios. Essa é uma conjunção subordinativa, porque ela liga duas orações dependentes. Ok? Conteúdo da aula 5 sobre conjunções. Aula 6, ultra importante, formas verbais. O presente, o passado e o futuro em inglês. Todos os tempos que a gente precisa saber para fazer a interpretação bacana de um texto, ok? Presente, passado e o futuro. Aula 6. Aula 7. Dois tipos de verbos. Os stative verbs, que são verbos que não aceitam ing no gerúndio, ok? Eles são aqueles que geralmente demonstram um estado e não uma ação. Vamos falar sobre eles com vários exercícios. Vamos falar também dos dynamic verbs, que são verbos dinâmicos, né? Que eles costumam descrever as ações que podemos tomar ou coisas que acontecem. Esses verbos têm conotação de movimento. Vou falar também sobre a forma imperativa em inglês, que essa forma imperativa é usada para dar ordens, sugestões ou até mesmo convites. Ok? Conteúdo da aula 7. Aula 8. Vamos falar sobre os verbos regulares e irregulares em inglês. E também sobre os verbos auxiliares. Bom, verbos regulares são aqueles verbos que não sofrem alteração no radical, ok? Os verbos irregulares, diferentemente dos regulares, eles são assim chamados exatamente por possuírem formas diferentes se conjugados no passado, ok? Nós vamos estudar todos os dois verbos aí. E os verbos auxiliares, no contexto do inglês ou da língua inglesa, são aqueles verbos em uma oração ajudam o outro verbo, por isso se chamam verbos auxiliares. Esse verbo vai ser chamado principal, às vezes o verbo auxiliar não possui um sentido isolado. Aula 8. Aula 9. O infinitivo e o gerúndio, que seguem verbos adjetivos. Vou falar também o gerúndio como sujeito e objeto, e também o verbo mais o infinitivo, mais objeto direto ou objeto indireto. Bom, mas e o infinitivo? O infinitivo é a forma original do verbo, tal qual ele se encontra no dicionário. Okay? Ele pode aparecer na frase com ou sem o to. Vamos estudar isso aí. O gerúndio, diferentemente do português, ele pode ser usado em inglês como sujeito, ele pode ser usado como substantivo ou também como objeto. Ok? Pessoal, ao contrário do português, que o verbo normalmente só é seguido de um outro infinitivo, em inglês há verbos que são normalmente seguidos só de infinitivo. Verbos que normalmente são seguidos só de gerúndio e verbos que aceitam ambos. Nós vamos estudar todos eles. Conteúdo da aula 9. Aula 10, verbos modais. Super importante também. O verbo modais, mas o que são verbos modais? Eles são um tipo especial de verbo auxiliares que eles alteram ou complementam o sentido do verbo principal. De um modo geral, esses verbos podem expressar o quê? Capacidade, possibilidade, obrigação, permissão, proibição, dedução, suposição, pedido, vontade, desejo ou ainda indicam o tom da conversa. Essa conversa vai ser formal ou vai ser informal. Ok, mas que verbos são esses? Can, could, shall, should, will, would, may, might, must, have to. Vou falar também do dare, need, had better e would rather. Conteúdo da aula 10. Ok, aula 11, vou falar sobre o causativo com have e get e também o so, no com auxiliares. Bom, esses dois verbos são super importantes em inglês, que são um tipo de coringa. Okay? Eu vou explicar as funções deles separadamente e também os usos de so e no com auxiliares. Conteúdo da aula 11. Aula 12, orações condicionais. Temos 4 tipos de orações incondicionais. 0, tipo 1, tipo 0, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Bom, as orações condicionais, que são chamadas cláusulas if, elas expressam dependência entre uma circunstância, uma condição ou um fato e um resultado. Ok? Tipos 0, 1, 2 e 3. Esse é o conteúdo da aula 12. Aula 13. Ultra importante, os phrasal verbs. Mas o que são phrasal verbs? Bom, phrasal verbs combinam um verbo com uma preposição, um verbo com um advérbio, ou ainda podem ser tudo ao mesmo tempo. Vou explicar os mais importantes, alguns exemplos aqui. Ó. Ask out significa convidar para sair.
backup, blowout, blow up, que significa explodir, ampliar, vai depender do contexto. Break-in, pode ser amaciar, pode dar iniciação, pode ser interromper. Break-offs, pode significar romper relações. E break-up, partir ou romper, nós vamos estudar todos eles com calma. Conteúdo da aula 13. Aula 14, vamos estudar as locuções preposicionadas. Que são preposições seguidas de substantivos e adjetivos, preposições seguidas de substantivos, adjetivos e verbos e também conectivos. Isso na aula 14. Aula 15, ultra importante. Prefixos, sufixos e também os falsos cognatos. Bom, nós sabemos que muitas palavras são formadas pelo acréscimo de uma partícula antes, o prefixo ou o sufixo depois. Um exemplo aqui, ó, impolite, temos o prefixo im de negação. Temos também happiness, que tem um sufixo ness, que é um formador de substantivo. Vamos estudar todos eles. E ultra importante também os falsos cognatos. Falsos cognatos que são o quê? São chamados de false friends, que são palavras que normalmente derivadas do latim aparecem em diferentes idiomas, com ortografia semelhante e que têm, portanto, a mesma origem, mas que ao longo dos tempos, o que aconteceu? Elas acabaram adquirindo significados diferentes. Um exemplo é actually. Actually significa na verdade, o fato é que não significa atualmente. Balcony, que não é balcão, simplesmente é sacada, ok? Conteúdo da aula 15. Aula 16, vocabulário. Nós vamos estudar equivalência semântica, oposição de sentido entre as palavras e também locuções e expressões idiomáticas, ok? Esse primeiro tópico, equivalência semântica e oposição de sentido entre palavras, é a relação entre as palavras no campo semântico, ok? Locuções e expressões idiomáticas, nós vamos estudar nessa aula também, são figuras de linguagem onde um termo ou a frase assume um significado diferente do que as palavras teriam isoladamente. Conteúdo da aula 16. Aula 17. Reported speech, vozes ativa e passiva. Bom, reported speech nós temos aqui, ó, o discurso direto, em inglês chama-se direct speech. Ele repete-se ao pé da letra a fala da pessoa. Consiste em períodos simples. O discurso indireto, que se chama indirect speech ou reported speech, ele relata-se com as nossas palavras que a pessoa falou. Vamos estudar os dois nessa aula, mas também nessa aula nós vamos estudar a voz ativa e a voz passiva, ok? Quando o agente for o autor direto da ação, que consta na frase, dizemos que conta-se na voz ativa. E quando a gente fala a ação ou o seu resultado, a gente fala da voz passiva. Esse é o conteúdo da aula 17, ok? A aula 18 vai ser apenas sobre interpretação de textos, vamos pegar provas anteriores. E a aula 19, além da interpretação de textos, nós vamos tentar compreender anúncios públicos e placas informativas, ok? Bom, pessoal, esse é o conteúdo desse curso para iPhone, ok? Constando de 19 aulas e aguardo vocês na aula 1, ok? Até lá.